Oi, gente! E hoje vamos falar sobre o mundo do audiovisual. E comigo aqui o Victor Santos, ele é CEO da IA Filmes, também a IA Filmes que é um grande parceiro meu de muitos trabalhos. Victor, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, Michele, valeu pelo convite. Muito feliz, muito feliz. Legal. Não, e faz um tempo, né, Victor, que eu tô realmente para te chamar e eu quero muito conversar com você, que eu sei que você é uma pessoa, um homem de uma história de vida muito legal, um cara empreendedor, né, que realmente está batalhando e conquistando cada vez mais o seu espaço e está construindo realmente um legado, certo? Um legado nesse mundo audiovisual, também nas mídias digitais hoje. Mas eu gostaria de saber, assim, como é que surgiu a veia do audiovisual para você? Da onde você imaginou assim, eu quero trabalhar com isso, sabe? Com segurando uma câmera, trazendo e contando histórias também, por que não? Perfeito. Eu acho que tudo começa a partir do momento que eu desisto de ser mecânico. Como é que é? Eu fui mecânico, né, durante um Legal. bom tempo, durante 7 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos como assistente de mecânico, daí comecei a ingressar na área ali, aprendendo, até com 16 anos, não, 15 para 16 eu já era um mecânico formado e tava ali naquela estrutura, né? Eu tinha uma única certeza para mim, assim, da vida, que eu não queria continuar sendo mecânico, por duas questões. Primeiro que eu tinha um objetivo de vida, que era conseguir, né, estar num status melhor, financeiramente falando, e também poder, sei lá, dar um futuro para minha mãe, né? E minha mãe, vida sofrida, trabalhou, 3 filhos, solteira, mãe solo, então eu via o esforço que minha mãe ela passava ali, né, durante todo aquele período para conseguir dar o mínimo pra gente. E eu pensei comigo e falei assim, não, eu não quero mais que a minha mãe, né, do jeito que ela anda trabalhando, tal, ela adoeceu uma época, ficou bem ruinzinha de cama uns 6 meses. Eu falei assim, eu não quero que ela continue passando por isso que ela está passando. Continua, mas a gente está caminhando para dar uma vida melhor para ela, né? Claro. Em relação a isso. Sim. Então eu coloquei um ponto na minha cabeça que eu não queria mais ser mecânico. Por quê? Porque ou eu teria uma mecânica para ser um empreendedor na mecânica, ou com o salário de mecânico, hoje em dia você tem um teto base, né? Que não vai passar daquilo. E eu falei, não é isso que eu quero. Eu sempre fui muito comunicador, né? Na verdade, nem sempre. Quando eu era mais jovem ali, eu era muito tímido, mas por eu ser tão tímido, eu comecei a encontrar dispositivos que me trariam uma notoriedade durante ali aquelas pessoas que estavam à minha volta e tudo mais. Então eu era muito piadista. Com essas piadas vieram teatro da escola, que eu participava sempre. Porque daí o pessoal falava, você é engraçado, faz aquele teatro e tal. Daí eu comecei a participar. Eu sempre participei de uma comunidade cristã. Então eu participava como líder de jovens, Ministério de Louvor. Então eu tinha naturalmente que lidar com o público. E isso fez com que automaticamente eu começasse a estudar um pouco mais e começasse a entrar mais no mundo da comunicação em si, sem saber que ainda era isso que eu queria. E eu gostava muito de ouvir a minha avó ouvindo Eli Correia. Nossa. Né? Antigamente. Sim. 5 horas da manhã, né? Ela ligava ali pra ouvir Eli Correia antes da gente acordar pra ir pra escola. E eu gostava muito, eu gostava da forma como ele contava as histórias, da forma como ele trazia aquela narrativa de uma forma tão, como posso dizer, que comovia, né? Você ouvia, você entrava naquela história, era uma radionovela ali mesmo. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E quando eu comecei a partir para esse lado mais de comunicação na igreja e tudo mais, eu fazia brincadeiras de locutor. Minha avó falou, por que você não é locutor? Minha mãe, você podia fazer curso de locução e tudo mais. Então, nesse período, né, de finalizando a escola, pensando numa faculdade, me veio a vontade de ser o locutor. Então eu falei assim, eu vou procurar um curso. Encontrei um curso que era no Senac, de locução, só que era no Senac, se não me engano, da Barra Funda ou da Lapa, algo assim. E era muito longe para mim na época. Sim. Então eu não conseguiria sair da mecânica às 6 horas da tarde e chegar a tempo no curso, porque era muito longe mesmo, eu morava no Itaim Paulista. Né? Para chegar na Barra Funda já seria mais ou menos umas 2 horas, por causa do transporte e tudo mais. Então eu peguei e falei assim, não vai dar para fazer agora, eu vou ver alguma outra coisa que encaixe, né, dentro daquilo que eu quero. Daí eu pensei em jornalismo. Falei assim, então eu vou fazer jornalismo, porque
ou de uma forma ou de outra eu vou conseguir, né, ali, adentrar naquilo que eu quero agora, que eu tô almejando. Então, eu comecei a pesquisar sobre jornalismo. Eu passei 100% no Enem e tinha um curso de jornalismo na Unixul ali do Itaim Paulista. São Miguel Paulista, no caso. E aí eu fui e tal, passei, formou turma. Não, na verdade, eles predominaram ali uma turma e tal, não formou turma. E eles me deram uma segunda opção, que seria rádio e TV. Só que daí eles não podiam cobrir 100%, porque como não formou turma e quando Sim. no papel você escolhe ali o primeiro curso que você quer fazer, você tem que colocar uma segunda opção. Fui para rádio e TV e fui para rádio e TV pagando 50% do curso em si. Comecei rádio e TV. Até então, o primeiro ano é muito teórico, né? Você dificilmente pega numa câmera e tal. É mais teoria mesmo. História da comunicação, português, entre outras coisas. Que era bem legal na época, só que era rádio, TV e publicidade junto. Então era um misto ali, né? Não era 100% focado em rádio e TV. Depois que passou o primeiro ano, que a gente entrou no segundo ano, aí começou os trabalhos interdisciplinares, que era radionovela, websérie e algumas outras coisas que a gente teria mesmo que pegar na câmera para fazer aquele material. Videoclipe também, entre outros. Quando eu peguei numa câmera que eu comecei a gravar, eu falei, cara, que mágico isso. Eu nunca tinha pego numa câmera mesmo para começar a gravar e gerar conteúdo. Os celulares da época não eram tão bons, né? Então dificilmente a gente gravava conteúdo com o celular para usar na internet. Então a gente começou a olhar aquilo ali e eu, nossa, me apaixonei. Olhei a câmera e me apaixonei. Eu comecei a ver o resultado que a gente tinha ali com aquelas produções interdisciplinares. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da vida. Simplesmente me apaixonei. No final do segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa produtora, que era uma produtora que fazia documentários, atendia grandes clientes como o Banco do Brasil, na época Academia de Carne Friboi, fazia alguns materiais para Palmeirinha, que daí foi o meu primeiro contato com o mundo externo mesmo, de, opa, eu estou em grandes produções. Quando eu vi aquela loucura de grande produção, a gente gravou Ana Maria Braga, foi uma loucura, assim, porque eram mais de 30 pessoas num set de filmagem, e eu era assistente na época, e aquela correria toda, montando, levando caixa, montando trilho para fazer os movimentos de câmera. Eu falei, nossa, como esse mundo ele é mágico. E aí foi então que eu me apaixonei de vez pela área, assim. Aí eu falei, não, isso aqui eu quero para mim, não vou correr de jeito nenhum. Nossa, mas que legal, assim, ver você falando, sabe? E realmente tem esse brilho nos olhos, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, realmente aquilo que a gente ama, a gente transparece isso, né? Sim. E você, quando vê realmente, que você vê, eu peguei uma câmera, olha só que eu posso transformar através disso. E também as vidas que eu impacto, né, através da linguagem audiovisual. E você vem crescendo, desenvolvendo isso, e você acabou também se tornando um empreendedor. Na verdade, você já era empreendedor, desde que você era mecânico. Você já tem essa veia empreendedora. E hoje você está empreendendo dentro da área da audiovisual, hoje na produção de conteúdo, inclusive, que aí atende também a grandes empresas e trabalha muito também focado para a questão do digital, né, no digital, ali na rede social. Como é que funciona esse teu trabalho assim, de produção de conteúdo voltado para todos os segmentos? Você faz publicidade também e também faz para a área corporativa, que inclusive também você atende a grandes empresas que buscam esse tipo de conteúdo. Poderia dizer também qual seria o teu diferencial, o diferencial da IA Filmes em relação a isso? Perfeito. Para falar sobre o diferencial, eu preciso falar sobre como iniciou ali, só para a gente ter um gancho de entender mesmo que isso é uma essência desde o início, né? Quando eu decidi abrir a IA Filmes, estava naquela produtora que eu comecei, estagiar e tudo mais, eu olhei tudo aquilo, vivi uma experiência de mais ou menos de 1 ano e meio, e eu falei, não, eu tenho que sair daqui e começar a gerar os meus conteúdos, aquilo que eu posso fazer de solução para os clientes. Como eu morava num bairro periférico, poucas empresas tinham a oportunidade de fazer vídeos. Sim. Porque ou não tinham profissionais da área, os profissionais que tinham da área eram profissionais que faziam casamento, né, festas sociais no caso, ou eles mesmos faziam com o celular e daí ficava aquela coisa linda e maravilhosa, então não conectava com o público. O Facebook, na época, ele tinha um alcance muito grande, então existiam as páginas que alcançavam muitas pessoas. Hoje caiu muito, né? Mas naquela época era muito bombado, isso foi em 2016. E aí eu peguei e falei assim, opa, tinha um amigo de faculdade que também era um doido, queria sair do CLT,
E a gente conversando, ele falou, cara, eu tenho vontade de abrir uma produtora. Eu falei, meu, eu também. Vamos juntar o útil com o agradável, vamos começar, vamos startar. Aí a gente criou o CNPJ, criou logo, site, tudo mais. Então a gente iniciou o projeto da produtora pensando em trazer conteúdos acessíveis para empresas que não tinham naquela época, né? Não tinham acesso ao audiovisual daquela época. Então a gente começou a atender academia de bairro, autopeça de bairro, entre outros. Então a gente começou a fazer assim conteúdos que realmente falavam com as pessoas, com o público que eles precisavam ali alcançar. Então, vamos traçar uma meta. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem vender mais? Querem, no caso de academia, por exemplo. A gente quer ter 100 inscrições todo mês. Novas. Pô, 100 inscrições novas é bastante coisa, né? Tá, como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa despertar um desejo, né, das pessoas de irem lá se inscrever. Foi aí que a gente começou a pensar de como a gente ia fazer isso. Então eles tinham, por exemplo, aula de dança. Bom, se os caras têm aula de dança e as pessoas não sabem que eles têm essa aula de dança porque ela acontece 2 vezes na semana só, a gente precisa mostrar essa aula de dança. Então a gente mostrava os alunos se divertindo na aula de dança, o professor, o quão inteligente era o professor sobre aquele assunto também e o quão ele era preparado para dar aquela aula. E a gente conseguia extrair isso daquele momento de aula e depois a gente pegava um depoimento do professor falando sobre a aula, o que o aluno ele ia aprender ali durante aquele período e tudo mais. Então a gente começou a gerar esses conteúdos que conectavam o que as pessoas não sabiam sobre a academia e fazia com que elas se interessassem por ela. Então, beleza, eu quero ir lá na academia X porque tem aula de dança e a outra não tem, a outra só tem musculação. Não, eu quero ir na academia X porque eles cuidam dos equipamentos e higienizam todos de uma forma que as outras não fazem. Então a gente começou a mostrar os diferenciais né, dessa academia para o público em si. Isso foi convertendo muito. Chegou no momento que teve 150 inscrições no mês. Nossa! Muito. Sim. Chegava Black Friday, a gente fazia ações que realmente traziam um desconto, claro, porque Black Friday é isso, mas mostrando o que o cliente, né, que fosse ali fazer a inscrição, ele ia ter que em outro lugar ele não teria. Então a gente começou a bater na concorrência primeiro. Essa era uma forma de venda, né? Então a gente juntava o nosso vídeo, que não era só um vídeo bonitinho, era um vídeo estratégico, pensado no marketing, para trazer essas vendas para os nossos clientes. Então sempre foi assim, a gente sempre começou a produzir conteúdos pensando que o quê? Primeiro ponto, o cliente ele sempre sabe mais do negócio dele do que eu. Fato, eu trabalho com audiovisual, trabalho com estratégia, conheço de marketing, mas o cliente ele conhece do negócio dele. Exatamente. Ponto. Eu não tenho que ficar discutindo com o cliente se ele tá certo ou tá errado. Eu tenho que fazer algo que traga uma solução inteligente para ele, de acordo com aquilo que é a cultura dele também. Porque se eu transformar ele num negócio que ele não é, eu posso frustrar quem for até ele comprar, adquirir um produto ou um serviço, ou também eu posso frustrar o próprio cliente porque ele vai falar assim, poxa, legal, essa marca que eles estão criando é bonita, é uma coisa bacana, mas não é nada da minha essência, não sou o que eu sou. Não é o que eu sou, no caso. Então, beleza, a gente pensa sempre junto quando a gente faz o brainstorm, como que ele quer ser visto pelo cliente. E aí a gente entende as dificuldades, e aí a gente cria um combo de pacotes de vídeos, de ações que realmente sanem esse problema. Então, beleza. Você quer ser reconhecido? Tá bom, mas você quer ser reconhecido pelo quê? Pelo mais barato ou pela essência da empresa? Não, eu quero ser reconhecido pela essência da empresa. Tem empresa que quer ser conhecida como mais barato. E tá tudo bem também. Sim. E a gente vai trabalhar com uma ação dentro disso também. Então, hoje a gente atende grandes negócios, assim, grandes empresas que são globais e tudo mais, que são empresas que realmente viram em nós uma forma de ter uma solução inteligente para o negócio. Então, quando eles nos procuram, eles não nos procuram com um checklist pronto. Olha, a gente precisa de um vídeo case, a gente precisa de um vídeo institucional, a gente precisa... Não, eles procuram assim, Vitor, olha, a gente está com tal problema. Como que o seu vídeo ele pode solucionar esse problema para a gente? Interessante. E esse é o core, né? Core business do negócio. Interessante, porque realmente é diferente a produção, no caso, a sua empresa. Porque você consegue, você entrega soluções inteligentes, audiovisual para o cliente,
que busca realmente que tem um gap ali na sua empresa. Ó, Vitor, de que forma você pode conseguir, claro, dentro do escopo que você consegue, né, uma produtora consegue, resolver isso para mim, né, juntos, na verdade, fazer esse processo de cocriação. Isso é importante, porque é diferente de outras produtoras que entregam um briefing, ó, o briefing que nem você falou, eu quero um vídeo institucional, eu quero isso, e nem sabe se isso vai resolver. E você não só executa, você faz parte desse penso, desse processo de cocriação, que é o que as empresas querem cada vez mais hoje, né? Empresas que tragam soluções para elas, de uma forma que, no caso você, é trazer realmente esse público, cliente, mais próximo dessa empresa, que converse com ela. E eu percebo que você cria muitos storytellings nos seus vídeos. Sim. Isso é bem legal, assim, pode ser uma característica do seu negócio. Eu acredito que o storytelling, ele reforça muito, né, aquilo que a gente trabalha em si, porque o storytelling, ele vende. É uma história que vende. Exato. É o vender sem vender. Né? Você cria uma narrativa que traz uma conexão com o cliente, e aí ele vai lá e compra porque ele se enxergou dentro daquela história. Né? Então, esse storytelling, ele é muito importante. A gente tem esse costume de criar mesmo. Hoje a gente faz muito evento também, né? Então, dentro disso, a gente tenta, dentro dos eventos também, criar um storytelling de que aquele evento ele foi importante para as pessoas que estavam e vai ser importante você estar também no próximo ano. Tanto quem foi e quem não foi. Então, criar essa narrativa, essa construção, é mais do que simplesmente captar imagens bonitas, né? Bonito todo mundo pode fazer. Nossa, tem gente que faz muita imagem bonita com o celular também. Mas você trazer essa narrativa mesmo de construção de história, de como foi, o que é, né? Ou então até mesmo criar essa história lúdica que é aplicável dentro do dia a dia. Isso faz com que o negócio ele se venda sozinho. Né? Exatamente. E a gente gosta muito de pensar sobre essas soluções, né? Hoje não sou eu só no time, né? A gente tem um time aqui operacional na IA e é todo mundo muito criativo, todo mundo participa, né, dos processos. Pode ser o editor tem voz também, ele vai falar o que ele acha, o que ele pensa, o que faltou, o que daria pra gente trabalhar de novo nos próximos projetos. Então a gente faz muito um brainstorm para trazer, né, esse aspecto pro cliente e realmente sanar esse problema, esse gap. Hoje a gente atende também agências, né, que já vem também com o briefing pronto, mas que hoje a gente colabora muito mais. Legal. Antigamente, a agência ela vinha, essa aqui é a ideia, a gente precisa executar. Hoje não, hoje as agências que nos procuram, eles procuram assim, Vitor, a gente tem essa ideia, a gente quer ver com você a melhor forma de executar. Então a gente consegue entender, né, o que a agência ela pensou ali de estratégia e o que a gente pode fazer para melhorar essa estratégia da agência. Isso é muito legal. Você acredita que isso seja uma tendência, por exemplo, das outras produtoras também, que trabalham com esse olhar um pouco mais, assim, digamos, humanizado para o cliente, juntos façam esse processo de criação? Por isso que agências estão buscando realmente empresas que estão se destacando, que estão crescendo, por conseguir ter essa escuta ativa em relação ao seu negócio? Sim, o mercado ele mudou, né? Ele mudou totalmente. Sim. As empresas buscam conectividade cada vez mais com o profissional que eles contratam, com o prestador de serviço. Antigamente, o prestador de serviço ele não precisava entender do negócio da empresa para fazer o serviço. Ele ia lá e executava. Eu quero um vídeo institucional. Tá, beleza, tá bom. A gente sabe da história da empresa, a gente constrói a narrativa da história da empresa e faz. Hoje não. Hoje o público está muito mais voltado para o profissional que entende do negócio da empresa. Tipo, por que você não está vendendo mais? Tá vendendo porque o negócio é ruim? O que é que tá acontecendo? Vamos lá, vamos entender junto. Vamos saber, porque às vezes o problema não tá nem no produto final, tá num processo. E se a gente, com expertise, enxerga isso, a gente consegue sanar esse... Por exemplo, vamos supor que a venda ela chega até você, só que o problema tá acontecendo ali que o atendimento não tá conseguindo fechar a venda. Né? O cliente final chega até você e você não tá conseguindo fechar a venda porque o time de vendas não tá bem alinhado para sanar, né, as dúvidas do cliente ou algo do tipo. Com o nosso trabalho, a gente enxergando isso e entendendo isso, a gente consegue gerar um conteúdo né, educacional para esses vendedores. Então a gente vai lá e cria junto a estratégia de linguagem, de como que aquele vendedor... Por que ele não está entendendo? O que está acontecendo que no treinamento ele não está pegando feeling? Então a gente participa de um treinamento, por exemplo. Vamos participar do treinamento aqui, vamos ver o que está acontecendo que esse vendedor ele não está conseguindo captar. E daí a gente ouve
as pessoas falando e tal, e não sei o quê. Cara, o gap tá nisso aqui. Vamos trabalhar, vamos fazer um vídeo específico de treinamento sobre isso. Por quê? Porque às vezes o treinamento em si, por exemplo, o presencial, ele é bom, anima, né? Junta a equipe ali e tudo mais. Só que ele é algo que cai no esquecimento. Exatamente. E se tem um vídeo... A pessoa assiste quantas vezes ela quiser. Exatamente. Nossa, esqueci de algo e tal. Não, deixa eu ver aqui como é que é. Uhum. E aí acessa e entra nos e-learnings também, né? Uhum. Da vida. Então a gente consegue também dar esse respaldo. Então, quando eu acredito nessa questão humanizada, é nós estarmos dispostos a entender do negócio do cliente. Uhum. Então, eu tenho um salão de cabeleireiro. Tá, beleza. Deixa eu passar um dia no seu salão aqui, enquanto eu tô captando, os meninos vão captar, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero sentir como que os clientes eles estão agindo e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tinha um cliente que era um dos maiores salões aqui de São Paulo, e ele fazia um marketing com a gente de que ele direcionava esse marketing. Ele falava assim, olha, eu quero fazer um vídeo assim, eu quero fazer um vídeo assado. Uhum. Ah, tá bom. Você quer fazer? Quero. Por que você quer fazer? Não, porque eu acho que vai atrair isso, vai fazer aquilo e tudo mais. Tá, mas você quer fazer o quê? Você quer vender mais ou você quer atrair novos clientes? Eu quero os dois. Tá bom. Aí, enquanto eu tava gravando ali e tal, Fulano, por que aquele cabeleireiro ali ou aquele assistente, enquanto o cliente tá lavando o cabelo, ele não oferece mais produtos? Ou ele não aproveita esse tempo de lavagem do cabelo para vender, por exemplo, uma unha? Porque a pessoa tá ali parada e tal, o cliente provavelmente não vai ter tempo de fazer a unha. O tempo que ele tá gastando ali lavando o cabelo é o tempo dele fazer uma unha. Por que não juntar uma coisa na outra? Ah, nossa, não tinha percebido isso. Por quê? Porque ele estava tão atolado de várias coisas, fazendo várias coisas, a gente entende porque a gente é empreendedor, a gente sabe que a gente está sempre na correria e a gente está olhando o financeiro e está cuidando do administrativo e do operacional e fica naquela loucura, e eu entendo essa vida de empreendedor, mas se você tem alguém disposto também, enquanto está fazendo o seu serviço que não tem nada a ver com aquilo, mas que entende de vendas, e olha e fala assim, por que você não oferece? Não tem nada a ver com o meu trabalho. Uhum. Mas você tem a visão, a visão sistêmica, que você está vendo aquele 360 e que está vendo tudo que está acontecendo à sua volta. Sim. Mas essa é uma percepção ótima. Por que não está acontecendo? Exatamente. Você quer vender mais, por que você não vende mais, então, com o que você já tem? Uhum. É muito dentro dessa questão. É claro, né? Assim como eu vejo enquanto eu tô ali, acontece também comigo. Eu não consigo ver tudo, né? Todos os processos e tudo mais. E a gente até conversa muito sobre isso. Por quê? Porque você é uma profissional de comunicação, você enxerga aquilo que às vezes eu não enxergo. Então a gente bate muito papo, faz troca. Sim, e vice-versa. Quantas vezes eu contratei o seu serviço para... Michele, olha, eu tô com uma dificuldade de comunicação e eu preciso disso para melhorar a minha empresa. E você foi lá e fez e se dispôs. E, cara, a gente viu o diferencial que é, né, dentro disso. É a mesma coisa você... Vitor, eu tô precisando de uma captação assim... Pô, não, Michele, vamos atender junto, vamos fazer junto. Então, é essa troca. Então, quando a gente tem essa troca, esse sentimento, né, de que aquele negócio, ele só existe, né, porque existe uma troca, isso é muito diferente. Né? Isso traz uma sinergia para o negócio em si. Eu tenho clientes que eu atendo há anos que não me trocam por nada. E legal por isso. Mas tem clientes também que eu atendi há anos que eu tive que romper laços. De falar assim... Sim. Oi, cliente, tudo bem? Não vou mais te atender, tá bom? Eu acho que o nosso pensamento já não tá mais batendo. Realmente, vocês querem seguir por uma linha que eu já não atendo mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem, Pô, porque tem um tempo. A gente rompeu aqui, até onde a gente foi, virou case, tá legal. De resto, tá tudo bem também se a gente parar de te atender. Porque hoje eu não vou atender a sua expectativa. Vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, um cliente que tem o costume de fazer produções com a gente de vídeo case, que é um vídeo muito importante para as empresas, que é você pegar um cliente seu falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e você transforma aquilo num documental. Cara, aquilo vende mais do que tudo. Por quê? Porque é um cliente falando, não é você falando do seu negócio. É um cliente falando do seu negócio. Então, automaticamente, aquilo vai vender e vai conectar com outras pessoas que, às vezes, passavam pela mesma necessidade que aquele cliente tinha. Então, poxa, agora eu só quero fazer vídeo para TikTok. Poxa, eu entendo, mas eu não vou conseguir te atender nessa. A gente está com uma outra demanda de pensamento e tudo mais, e a gente está atendendo mais nessa questão, e hoje eu acho que o TikTok não vai suprir a sua necessidade.
Você pode até fazer e tal, mas não vai fazer sentido pra gente fazer. A gente não quer só ganhar o seu dinheiro, a gente quer ser o seu parceiro. Então, procure um profissional que você vai ter um custo menor, que você vai conseguir, né, ter esses conteúdos rápidos e tudo mais. Ou a gente dá um treinamento para você fazer com o seu próprio celular. Então, hoje a gente embute isso já para o cliente. Por quê? Porque a gente entende que existem coisas menores Exatamente. que o cliente ele não pode ficar dependendo de um terceiro. Então, se ele tiver alguém da equipe que consegue ali manusear o celular e tal, cara, a gente consegue dar esse treinamento e capacitar aquela pessoa para que ela entregue pelo menos o básico bem feito e supra a necessidade do cliente ali. Entende? Então, a gente pensa muito nisso. Acho que é muito mais a questão da união de pensamentos, que aí sim a gente traz coisas estratégicas para que o cliente ele venda mais ou fortaleça a marca. E fora que realmente a questão da excelência na entrega, né? Que a IA tem, que vocês têm, o cliente fica tranquilo, realmente. Olha, eu sei que aquele vídeo vai rodar, às vezes num evento, chega lá, foi lá para rodar no final, e a pessoa coloca no ar e fica tudo bem, fica tudo certo. Então, a confiança que você vai construindo junto aos seus clientes, isso é uma coisa, isso é valor. Na verdade, isso é valor. Né? Quando a gente tem excelência na nossa entrega, quando o cliente confia em nós, isso é muito importante, que é muito o que você faz, a sua equipe também entrega, né? Que é uma equipe realmente totalmente diferenciada. Eu sou suspeita, tá, gente? Porque eles são maravilhosos, né? Mas realmente a gente sabe disso, agora olhando de fora, sabe? Os clientes sabem disso, os teus parceiros também sabem disso. Eu acredito que também a tendência pode ser essa também para outras empresas que estão com esse olhar, sabe? De realmente conseguir entregar, fazer uma entrega assertiva para o cliente, de ter esse olhar, essa visão 360, não só pegar o equipamento, ir lá e gravar. Né? Realmente, e além disso, sempre entregar mais, que é o que vocês fazem. E pensando nessa entrega a mais, que vi que está crescendo, evoluindo, eu quero saber aí o que vem aí para 2025, quando a Filmes, o Vitor também, porque afinal de contas, você também está fazendo vários vídeos, tá tentando aí, né, colocando, você já não é também influencer, outras áreas. Mas quais são as suas expectativas em relação ao próximo ano? Né? A gente já está indo, inclusive, para o final aí do nosso conteúdo. O que você traz que pode adiantar para a gente de spoilers? Perfeito. Bom, para 2025, né, e a Filmes crescendo cada vez mais. A gente tem alguns projetos eu vou até abrir aqui já para jogar, né, para o universo. A gente vai estabelecer uma house, que é uma house de comunicação. Então, vai ser interessante até para os clientes usarem essa house para gerar conteúdos. Então, tem coisa boa aí. Quem acompanha a gente vai ver essas novidades em breve. Sobre o Vitor, eu sou um influencer, me considero um influencer porque hoje eu influencio muitas pessoas a marcas de câmera, a equipamentos. Então, no meu Instagram pessoal, que é Victor Santos IA, são 2 Is, A, eu posto muito conteúdo lá técnico, né? Também ensinando outros profissionais, porque eu vejo que o mercado ele tem inflado, né? Mas ele tem inflado de uma forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Positivo porque mais profissionais estão surgindo, mas negativo porque existem muitos profissionais que são despreparados, né, para o trabalho do dia a dia. Eu acho que aonde a gente separa ali os meninos dos homens é quando acontecem os problemas. Como que a gente está disposto a resolver aquele problema? A gente tem conhecimento técnico para resolver aquele problema? Então, esse é um assunto que a gente debate muito sobre, né? Beleza, você pode até entregar um videozinho ali, mas você consegue resolver o problema quando ele surgir na tua mão, o BO? Então, é muito dessa questão. Então, eu estou, né, disposto e preparo esse conteúdo para que essas pessoas elas entendam que o mercado ele é mais profundo, existe um conhecimento técnico que precisa ser passado, precisa ser aprendido, absorvido. Assim como existe tem vários outros influencers também. Existem influencers que influenciam apenas para venda de curso, sim. Existem outros que influenciam para a questão de learning mesmo, de ensinamento. Das pessoas querem ensinar o conhecimento profundo mesmo da coisa, que é o que faz o diferencial no dia a dia. Exato. Entregar, todo mundo vai entregar, né? A diferença é como e o quão rápido essa entrega ela vai acontecer, né, no caso. Então, eu estou bem disposto, assim, né, a gerar esse material. Tem algumas parcerias agora. Vibe Louca é uma das parcerias, que é uma locadora de equipamentos. E Nova Store também, que é uma empresa que vende câmeras e equipamentos também. Então, tem muita parceria vindo aí. Tem muita coisa legal vindo. E através do meu perfil, como influenciador, entra lá.
as pessoas podem acompanhar e Exato. aprender e ter descontos também em equipamentos, hein? Ele já aproveitou e já fez o lobby dele, né, gente? É claro, mas precisa e deve fazer, porque realmente as suas sugestões técnicas são ótimas para quem quer seguir nessa área. Inclusive, Vitor, eu gostaria muito que você passasse uma mensagem final para nós, principalmente para essas pessoas que estão entrando, tá? Eu vejo muito da falta de comprometimento dessas pessoas que estão entrando no mercado. Que nem você falou, não tem essa entrega efetiva, essa entrega com excelência. O que você sugere para essas pessoas que estão querendo entrar no mundo do audiovisual e trabalhar com produção de conteúdo? Perfeito. Primeiro ponto é estudar sempre. Né? O conhecimento nunca é demais. Tudo que você aprender ainda é pouco, porque o mundo é muito vasto. Né? Então, não estudar apenas na caixinha do audiovisual. Né? A caixinha do audiovisual é legal, é bacana, é bom para você ser um bom técnico, mas você precisa estudar outras coisas, como comunicação, para saber direcionar bem um cliente quando você for gravar, direção, entre outras coisas, como marketing, que é extremamente importante. Se você estuda marketing, você consegue fazer vídeos mais assertivos. Né? Então, não vou fazer apenas um vídeo para o cliente ali do que ele acha que vai dar certo. Não, eu vou fazer vídeos que vão dar certo porque tem um conhecimento aplicado em cima deles. Então, quando você estuda, e estuda muito, você se torna um bom profissional. Né? Excelente com a prática. Bom profissional com o estudo. Então é isso, se você pratica muito aquilo que você estudou, você coloca em prática, eu tenho certeza que esse pessoal que está iniciando agora vão chegar muito longe. Só um adendo, hoje eu peguei um material muito antigo meu, de 7 anos atrás, que foi quando eu comecei, e eu comecei a olhar a evolução, assim, nossa, só comecei a evoluir a partir do momento que eu me coloquei à disposição de aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Eu fazia vídeos horríveis. Hoje eu faço vídeos bonitos e excelentes, eu acho que sim. Faz sim. Mas eu só consigo ver essa evolução a partir do momento que eu coloquei a prática em questão, sabe? Você aprende e você pratica. Você aprende e você pratica. Você aprende e você pratica. Se você não praticar, eu sinto muito, você não vai evoluir. Prática. Importante. Melhoria constante sempre. Sim. Vitor, muito obrigada pela tua participação. A sua fala é incrível. História de vida também. Você é um homem inspirador, realmente, e com certeza vai inspirar e vai impactar também outras pessoas que querem entrar nesse mercado, sempre entregando a mais. Principalmente com esse olhar que você tem sobre o negócio e também o líder que você é para a sua equipe. Porque a gente sabe que a equipe só entrega aquilo para a gente se realmente ela confia nesse líder, nessa pessoa que, na verdade, movimenta, que impulsiona, né, todo mundo a querer evoluir. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você, Michele, pelo convite. Eu fico extremamente feliz, né, de estar aqui com você. E estou à disposição. Sempre que você precisar, pode contar comigo. E, mais uma vez, obrigado. Eu conto sempre mesmo. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Então, ativem o sininho do canal para assistir a esse e outros conteúdos também. Até a próxima.